Boa noite. Quanto tempo, não? Hoje nós estamos com um tema maravilhoso. Se você tem alguém que precisa de ouvir o que nós vamos falar hoje, vamos falar de vilões que roubam o nosso presente. Manda aviãozinho, começa a mandar aviãozinho para ela, para ele, porque a live de hoje vai ser uma aula tremenda. E quem estará ministrando essa aula hoje será a Márcia Cristina Vidal, que ela é especialista em identidade, ativar identidade e propósito. Então vocês imaginam, e fora que, né, minha personal neurocientista. Então, minha filha, a bagagem hoje vai ser grande, muito conteúdo mesmo para uma hora de live. Então, não perca, já comece a enviar aviãozinho aí para a galera, tá? Boa noite para a galera que está entrando. E convida mesmo, vai ser uma aula tremenda. Vou chamar a Márcia aqui para entrar com a gente. Convidei. Ui, opa, já tá me chamando. Ah, boa noite, pessoal. Boa noite. A Márcia começou a live e a live caiu. Deixa eu chamar ela. Ih, avisar ela aqui que convidei. Tá lá. E vocês estão bem? Hum. Boa noite. Vocês estão entrando aí. Márcia, minha filha, cadê você? Vou te chamar de novo, Márcia. Já te chamei. Chamei a Márcia. Boa noite. Olá, maravilhosa. Boa noite. Tá conseguindo me E ouvir bem? tô. Graças a Deus, hoje está uma maravilha essa internet. Glória. Vou ficar elogiando muito ela, não, senão. Estava falando com o pessoal aqui que hoje a aula é impactante para já irem mandando aí aviãozinho, convidar a galera, porque será uma aula daquelas. É muita bagagem para uma hora só. É verdade, tem muito conteúdo. Gente, eu abri aqui, deu confusão aqui. Eu abri a live caiu. Acho que foi na hora que você Ó, entrou. ô dó. Gente, boa noite para vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia. E hoje nós vamos falar um pouquinho de dois vilões.
que tem destruído o nosso presente que é um presente que Deus nos deu. Então, antes eu quero ler uma frase aqui de Louis Blamarck. O seu passado trouxe você até aqui. Seu presente o levará além. Faça suas escolhas. Então, o que a gente tem feito com esse presente? Presente, né? Passado, presente e futuro. O que a gente tem feito com o nosso presente? Tem uma pesquisa que fala que nós devemos viver 70% no presente, 10% no passado e 20% no futuro. Por que, Márcia? Porque quando nós focamos o nosso tempo, a nossa consciência, a nossa mente no passado, podemos desenvolver uma depressão. E se colocamos a maior porcentagem do nosso tempo no futuro, você está no presente, mas a sua mente ela está sempre no futuro, você pode desenvolver uma ansiedade. Ou seja, e você é praticamente abduzida do seu presente, você não constrói, você não faz nada, chega o futuro, e lá no futuro você não tem nada, porque você não construiu, não viveu no presente. Então, isso, quando a gente tem esse entendimento, nós passamos a ter mais consciência do que está à nossa volta, do tempo que eu tenho que fazer, do tempo que eu tenho que aproveitar. Então, o passado, ele serve apenas para ser revisitado, é como se fosse uma biblioteca. Eu vou lá no meu passado, revisito, olho o que tem de bom e trago algumas lembranças para o presente. Mas somente isso. Tá? E tem pessoas que elas não conseguem avançar porque elas estão presas em relacionamentos passados, elas estão presas à culpa do passado, elas estão presas a acontecimentos do passado e chega no presente, elas não conseguem fazer nada, porque a energia já foi totalmente direcionada para onde que não deveria ir, né? É verdade, então, nós verdade. Pode falar. Desculpa, eu gosto muito da analogia do carro e eu uso muito nas palestras o carro. E ela, a autora do livro, ela usou também um pouco sobre a temática do carro. E é tão verdade que quando nós estamos ali no carro, quando é para olhar para trás, o nosso ponto de visão ele é pequeno, né? O retrovisor ele é pequeno. Mas o para-brisa, né, é aquela parte mais ampla, que é quando nós temos que ter, estamos no estado presente, né, que estamos ali com a energia no presente, nós podemos ter uma visão de futuro melhor. Mas quando nós estamos ali agarrados ao passado, querendo viver o passado, preso lá, o nosso para-brisa fica com a visibilidade ruim. E como é que se dirige sem visibilidade? Você tem que parar, esperar a chuva forte passar, ou então a neblina diminuir, para você prosseguir. E nisso é um gasto de energia, né, como você falou. Então algo que a gente tem que parar e analisar se a gente está querendo viver no passado ou só está usando ele como referência. Boa noite, Mari. Boa noite, Moisés, pastora Bidan. Boa noite a todos. Gente, a Mari está nos assistindo lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Arrasou. Deus abençoe vocês. Mari, compartilha aí pro pessoal aí do Vilar dos Teles aí. Hoje a aula está maravilhosa. Nossa, e esses dois vilões, Raquel, a gente vai falar depois, eles fazem com que a gente não usufrua o nosso presente, né? Ele conta, esses vilões, eles vêm, eles não pedem licença, eles vêm para a nossa vida, roubam a nossa história, roubam o nosso tempo no presente e deixa a gente a ver navios, né? Então, o que tem te paralisado? Né? O que tem? Você tem a consciência, porque hoje um dos caminhos mais assertivo para você perceber
esses vilões é o caminho da autoconsciência. Se você não tem a autoconsciência, uma consciência exata, você não percebe que o tempo está esvaindo pelas suas mãos, o presente está indo, esvaindo, você não aproveita 100% o presente, porque sempre está preocupado em fazer alguma coisa no futuro, sempre está preocupado no que tem que fazer no futuro, mas no presente não faz nada. O E interessante, acaba não isso avançando, você né, Márcia? pode passar a perceber. Por exemplo, essa live, ela foi programada. Ela foi programada no presente. Olha só que interessante. Ela foi programada no presente. Então, hoje já nós estamos no futuro dela, que ela foi programada, foi estudada, foi analisada, para hoje acontecer. E se naquele momento, no presente, eu não tivesse um gerenciamento, nós não tivéssemos um gerenciamento do nosso presente, hoje ela não estaria acontecendo. Então, isso em todas as áreas da nossa vida, que tem deixado da gente produzir coisas extraordinárias. Então, se você tem que escrever um livro, se você tem que fazer um curso, se você tem que aprender um instrumento, se você tem que colocar uma ideia empreendedora que está aqui no campo da sua mente em prática, é no presente que se começa a fazer, porque só vai ter algo no futuro, algo sólido, se você desenvolver, ter 70% do seu tempo no presente. Olha só que interessante. Entenda os vilões que têm roubado isso de você, que têm feito você hoje, a olhar para dentro de você, olhar, poxa, o que eu fiz até agora? O que eu construí? Eu não tenho perspectiva do meu futuro. Eu estou lá, mas eu não tenho perspectiva dele. O meu passado já foi. O meu passado é apenas uma biblioteca de histórias que eu vivi, que eu posso usá-las no meu presente. Como? Escrevendo um livro, contando, ressignificando essa história para resgatar outras pessoas. Olha só que interessante. Então, quando nós aproveitamos esse tempo presente que Deus nos deu de presente, nós vivemos uma vida extraordinária, nós vivemos uma vida que vamos impactar outras vidas. E eu tenho observado, né, a gente começa a se perceber que alguns vícios que nós temos, eles passam também a ser sabotadores desse tempo presente. E não passa a Verdade. viver, a saborear, a deliciar as pessoas que estão à nossa volta. Então, eu tenho me percebido que eu sou, por conta, né, da minha infância, viciada em fazer. Eu chego em casa e vou fazendo as coisas. E não vou percebendo o presente que eu tenho. Eu tenho uma criança maravilhosa de 3 anos, eu tenho uma filha de 13 anos. Então, eu vou chegando, eu vou fazendo as coisas. Mas aí, pensando no meu futuro, não, eu tenho que fazer isso. Sempre no futuro. E o presente está ali. Brincando pela casa, e o tempo vai passar. E quando chegar lá no futuro, o que eu vou construir? De conexão dentro da minha casa, de conexão com os meus filhos. Então, vamos entender que alguns vilões que têm invadido a nossa vida e desconstruído aquilo que Deus nos chamou para viver, que é uma vida em abundância. Então, Verdade. um dos vilões é o medo. Mas, Márcia, que isso? Exatamente isso que você acabou de ouvir. O medo. O medo é um vilão. E além dele vir, depois a gente vai falar, ele vem trazendo os comparsas dele. Então, Nossa, Jó, quando ele falou assim, o que eu mais temia me me sobreveio, sobreveio. aquilo foi um desastre na vida de Jó. Então, eu tenho medo. O medo é a fé ao contrário, é a fé para o mal. Você vai alimentar aquilo de mal na sua vida. Então, eu Nossa, não vou uau, hein? conseguir, eu tenho medo que eu não vou Anota conseguir. esse código aí, hein, gente. Eu tenho Anota esse medo, aí. não, eu vou lá, você já vai para entrevista de emprego, você já cria um projeto, você já tem um empreendimento, mas você começa a ir elaborando com medo. É assustador. Então, esse medo,
Ele é um vilão que ele vai trazendo outros paralisantes e Meu destruindo Deus. o que você tem que fazer no presente. Então, olha só, esse medo, ele mantém, olha só, o medo, ele nos mantém focados, sabe aonde? Na escassez. Pensa nisso. Ele nos mantém com os olhos fixos na escassez. Nossa, meu Deus. Gente, eu tô dando aula aqui, mas também tá caindo fichas aqui. Porque, Nossa, não vou fala fazer isso não, não, porque vai faltar isso. Não vou fazer fala isso não, não. porque tá a conta do mês. Eu Eu vou achei fazer engraçado, isso Márcia. porque não vai... Não pode falar, pode terminar. Me Eu lembrou não vou algo que eu fazer isso passei porque não hoje. vai dar. O meu dinheiro não vai dar até o final do mês. Então, você vive por conta da escassez o tempo todo. E você não Verdade. desenvolve, você não passa anos e anos, você tá ali. Quantas vezes eu me desconectei disso, eu falei assim, não, eu vou usar, nós temos que usar. Deus nos chamou para usar e ter fé. Porque se o medo é a fé para o mal, a fé, que ela vem de Deus, é das coisas que a gente não vê, mas se espera, então você tem que apostar as fichas. As fichas que Lança você fora tem. todo medo, né, Márcia? Exatamente. Exatamente. E lá em Salmo diz assim, não terás medos do terror de noite e nem de certo que vai de dia. Então Olha, é para a gente não ter medo mesmo. Porque as coisas estão aí, gente. Estão aí. Então, se eu não tiver essa consciência de administração dos meus pensamentos, eu vou deixar que esse vilão me aterrorize de dia e de noite. Eu lembro que no jornal, né, teve um senhorzinho que ele não saía de casa. Ele falou, não saía de casa com o carro dele. Não saía de jeito nenhum. Então ele foi para Campo Grande, levar a filha dele lá no São Francisco. Aí ele entrou e saiu. Quando ele saiu, ele disse, vou lá olhar o carro, porque a pessoa já anda assim, escoltada pelo medo. Então, esse vilão. medo Quando total. ele chegou lá, cadê o carro? Cadê o carro? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Teve um jogador um jogador aí famoso que ele saiu e a última mensagem do celular dele foi que ele tinha medo porque o avião não estava em boas condições. Foi a última mensagem do Nossa. celular dele. Então, aquilo que você teme vem sobre você. Às vezes, eu tô andando aqui, tô com medo do pneu furar. Se você continuar, vai furar. Eu tô com medo do meu filho ir para esse caminho. Vai ir. Eu tô com medo de ser abandonada. Vai ser abandonada. Tá Eu tenho com medo alimentando o de não medo, dar né? certo. Já tá alimentando Não ele vai dar ali. certo. É isso aí. Eu lembro Então, de um caso, Márcia, que a pessoa falou pode assim: falar. quero viajar para tal lugar, mas se eu não conseguir, tudo bem e tal. Ou seja, ele não conseguiu viajar. Porque quando a gente já coloca essa dúvida, eu quero ir tal, vou marcar para tal dia e tal, vou comprar as passagens, mas se não der certo, quando coloca esse se, já é a ponta do medo ali, já te paralisando e bloqueando o seu futuro, não é verdade? Exatamente. Nós temos um medo natural. Gente, esse medo natural, porque nós temos o sistema reptiliano, o cérebro, né? Nós temos um cérebro reptiliano que ele vai fazer você agir diante de qualquer perigo. Isso é um medo natural nosso. Esse é aquele medo que quando você está dirigindo, vai frear para não bater. Esse aí é o cérebro, né? Mandando comandos de medo para você agir. Não Mas fazer besteira, esse né, medo também. é um medo bom. Hã? Não fazer besteira também, aquele medo de você não inventar de fazer Sim, besteira, sim, né? sim. Então, esse medo é um medo Sobrevivência bom. mesmo. Exatamente. Só que o medo que eu estou falando aqui é aquele medo que impede de você confiar estritamente em Deus. Nossa. Estritamente nele. Então, é onde que esse vilão ele entra, né? E vai fazer o que tem que ser feito na sua vida.
E a vida, e nós que precisamos fazer escolhas. Se vamos viver uma vida de medo ou se vamos viver uma vida na dependência dele, na dependência de Deus. E com a pandemia, as pessoas elas trouxeram isso, né? Se vestiram desse medo, desse terror. Sim. E agora qualquer notícia que vem, né? Agora tem a tal aí da hepatite que está vindo. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Tem a tal da hepatite. Então você fica naquela paranoia. Ah, não vou sair de casa, não vou me conectar com as pessoas. E vai acabar entrando em parafuso mesmo. E vai acontecer, gente. Não adianta. Eu lembro que no início da pandemia, a gente estava nos reunindo, né? Estávamos nos reunindo e as pessoas falavam assim, ah, não vou sair não. Ah, não vou não. Ah, melhor ficar em casa. E eu falei assim, gente, se a gente não encarar, né? É partir para cima. É partir para cima e ir. Então deu tudo certo, hoje nós estamos aqui, né? Graças a E não viver Deus. com medo. Nós não devemos ter medo. Então, nesta noite, eu quero convidar você a trocar o freio do medo, você está lá no carro, né? Pelo acelerador da fé. Você está lá freando, 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 com medo. A sua vida é totalmente freada a todo momento pelo medo. Ah, eu não vou desenvolver esse projeto. Ah, eu não vou fazer essa sociedade. Ah, eu não vou fazer isso. Por conta do medo. E geralmente por conta de pensar no que as pessoas irão pensar sobre você. Trocar Verdade. esse freio, trocar esse freio do medo pelo acelerador da fé. Aí você vai ser potencializada ou potencializado, né? Tem homens aqui nos assistindo, para Sim. desenvolver algo grande, para desenvolver as coisas que podem impactar a vida de outras pessoas também. E se Uau, você tem meu medo, Deus. muito medo, você olhar, nossa, eu não consigo arriscar, eu não consigo fazer nada porque eu fico na dependência do que os outros vão pensar. Começa a olhar pessoas que têm uma mente empreendedora, que não tem medo. Começa a observar essas pessoas. Porque os neurônios eles vão começar a modelar essas pessoas e vai engajar coragem em você também. Então, tem um versículo que fala bem assim, e a Bíblia, ela é recheada de palavras de coragem, né? Tem essa palavra coragem. Então, se nós temos medo, dificilmente nós teremos coragem. Tem um versículo que Verdade. fala bem assim, ó, não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o teu Deus que te fortaleço, te ajudo e te seguro pela minha mão direita. Olha só que interessante. Então, quando nós alcançamos esse comando, que ele pega pela nossa mão e nos ajuda, e é nessa força que nós temos que ir. Porque você é forte, ele te construiu forte, ele te fez forte, a sua estrutura é forte, a sua estrutura é de governo. Então você precisa ativar isso na sua identidade. E outra coisa, o nosso cérebro, ele não diferencia do que é real do que imaginário. Se eu disser assim, ó, Raquel, ó, não passa, quando você vir passar, ir para a igreja ou para algum lugar, não passa ali naquela rua, porque ali tem um humilhante que ele costuma furtar, então automaticamente a Raquel já formou aquela imagem daquele homem na mente dela e já criou e já formou e já tornou real para ela. Mas como que ela tornou real? Ela nunca viu o sujeito, mas passou a ser real, porque não diferencia. Então, do que você tem medo? Você já parou para pensar? Por que você não arrisca? Será que isso é verdade? O que diz a seu respeito? E você tem medo de fazer? Você já parou para pensar que isso pode ser historinhas que a sua mente produziu e não é nada real, é apenas um ponto, é uma ótica da onde que você está olhando? Então começa a se fazer perguntas que você vai ver que aquilo que você achava que era um medo, que era um gigante, não é nada. Mas não deixa de fazer. Não deixa
de fazer aquilo que você sente no coração de fazer. São Se você sabotadores, alimentar né, o seu Márcia? medo, oi? São Pode falar. sabotadores, são sabotadores, porque a pessoa ela tem uma visão, tem um sonho, um objetivo ali real, tem como ser concretizado aquele sonho, mas o sabotador ali do medo, a pessoa vive mergulhada no medo e não consegue executar aquele plano que vai levar ao sucesso lá na frente. E como existem pessoas que estão mergulhadas no medo, estão paralisadas, não Tá conseguem falhando seu áudio, avançar. Raquel. Tá falhando? Tá Tá, ouvindo? tá bem baixinho. Deve ser a internet já. Começou a chover forte aqui. As pessoas estão paralisadas, mergulhadas no medo e não conseguem avançar, né? É um grande sabotador na vida das pessoas. Pode falar, Márcia. Então voltando a falar, o medo ele vai fazer com que você se concentre na escassez, que você olhe na falta, né? E não na vida de abundância, não na abundância de que Jesus ele veio trazer para nós. Então, olha só a diferença. É que estamos andando por fé ou pelo medo, pela vista? Porque a vista ela vai produzir medo. Medo. A fé não, a fé ela vai fazer você mergulhar. Então, pelo medo, você vai sempre focar na escassez e vai desenvolver o estresse. Ah, mas eu tenho que pagar isso. Ah, vai vencer a isso. Vai desenvolver a ansiedade. Nada dá Olha certo para só. mim. E vai desenvolver uma série de coisas, porque lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado, gente. Eu estou falando isso, é muito sério. Glória a Deus. Ele tem cuidado da gente. E muito Verdade. cuidado. Quando nós nos lançamos sobre ele, lançamos também toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todo o nosso estresse sobre ele. Ele tem cuidado da gente. Então, o medo, ele sempre vai dizer assim, ó, vai ter um tempo melhor para você fazer isso. Vai ter aquele friozinho na barriga. O interessante é que a gente estava na apresentação da escola, aí uma aluna minha, a gente ia fazer uma apresentação, aí a aluna, ai, professora, ai, eu não sei se eu vou. Aquele friozinho na barriga, assim, ó, É, o as medo, você só borboletas. vence ele se você enfrentá-lo. Falei bem assim, se você enfrentar. Então, o medo, ele só vai ser pequenininho se você enfrentar. É de dirigir, é medo de dirigir, é medo de falar em público. Hoje é um dos maiores medos das pessoas, né? É de falar em Sim. público. É só você vencer. Ah, eu gostaria de fazer uma live. Ah, eu gostaria. Boa noite, Boa Thalia, noite. minha ex-aluna, Deus abençoe. Então, o medo você só vai vencer se você encará-lo. E encarar de frente, porque você tem um respaldo, eu tenho um respaldo do nosso Pai, né? Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Então, ele é um socorro bem presente. O medo vem, mas aí começa a falar, declarar. Porque o que você fala muda a estrutura da atmosfera ao seu Sim, redor e rapidamente o sim. medo ele vai embora. Como Então, nós o que falamos sobre acontece? Márcia. O medo é a fé negativa para o mal. Isso. É o medo, eu não vou sair porque está muita violência. É. E quanto mais coisas você vê no jornal, gente, eu, né, tenho bastante tempo que eu não vejo notícias em jornais, essas coisas assim. O Não meu assisto também, pai, não. né, eu amo meu pai é maravilhoso, abençoado, mas de vez em quando ele tá falando assim, não vou sair, eu não vou esse tal horário, porque tá Ah, você difícil. fica Mas por quê? neurótico, Muitas vezes está ali, vendo uma se reportagem, balanço alimentando, geral, né? Tribuna se alimentando Notícias. daquilo. O que vai acontecer? São os estímulos que você vem mandando para o seu cérebro e vai desenvolver esse medo. Então, Sim. quando Jesus falou assim, ó, nós temos a instrução da palavra, medita nela de dia e de noite, é porque justamente é essa palavra que não vai nos mover para essa atmosfera de
fé, essa atmosfera Glória a de Deus. ousadia, de arriscar a governar sobre Verdade, a circunstância. Olha só que verdade. interessante. Então, se eu Meu vejo Deus. reportagem, se eu vejo notícia ruim, se eu ouço notícia ruim, não vai ter fé o suficiente para fazer. Não vou ter fé para vencer o medo. O medo vai governar a minha vida, vai ser um vilão que vai me paralisar. O medo está atrasando você de quê? O que que você deixou de fazer hoje? O que que você deixou de fazer ontem? O que que você tem deixado de fazer por conta do medo? Começa a parar e analisar. Ele paralisa mesmo. Ele paralisa e se você não for e vencer, não vai. Teve situações, nós teve uma palestra, né, que nós temos, foi no mês de abril, um medo que ia paralisar, principalmente eu, que ia me paralisar. Eu disse, não, nós temos um problema, nós temos que partir para frente e ir. E foi uma bênção. Então, o Graças a cérebro, Deus. ele tem energia para acreditar e imaginar isso. Aquele vilão que você criou, ele vai ter energia, vai acreditar e vai imaginar isso. E tanto, gente, para as coisas ruins e para as coisas boas também. Então, se você Meu Deus. pensar sobre as coisas boas de qualquer situação, elas vão acontecer. Por isso que Paulo, em Filipenses diz, tudo que há virtude, tudo que há louvor, tudo que é de boa fama. Filhinhos, por favor, pensem sobre isso, pensem, tragam isso para a sua mente. Porque de fato vai acontecer. Os pensamentos da gente, eles produzem ações. Produzem ações. Então, tudo que você pensar, e os pensamentos vêm através de estímulos. Quais estímulos que eu tenho recebido? Quais estímulos que eu tenho provocado para mim? Quais estímulos que eu tenho atraído para mim para que produza alguma coisa? Os pensamentos. Porque os pensamentos, eles não surgem do nada, são estímulos, né, que eu tenho dando. Então, o medo, ele silencia. O medo, ele te faz não falar. Meu O Deus. medo, o medo, ele te silencia, pode ser num abuso sexual, pode ser numa agressão física, pode ser num abuso financeiro, pode ser também o medo de ficar sozinho, ele vai te silenciar, ele não vai fazer com que você fala. Muitas mulheres estão numa situação assim. Nessa situação de não falar, porque tem medo de acontecer alguma coisa com a mãe, tem medo de acontecer alguma coisa com a filha. E quanto mais medo elas têm, mais Mas virá. assassinadas, mais violentadas, né, Meu vem Deus. acontecendo na vida dela. Hoje o índice no nosso estado é o maior que tem de mulheres que são assassinadas. Porque Sim. antes de Nossa. falar, foram silenciadas pelo medo. Não foram ousadas em colocar a boca no trombone. Tanto, né, que os veículos de comunicação vêm fazendo uma campanha em massa para poder potencializar, ativar esse silêncio nas mulheres. Então, procure ajuda, não fique nessa sozinho. Não se cale. Junte com pessoas que estão na mesma frequência para que essa voz ela venha ficar mais forte e alcançar onde que tem que chegar. E outras Penso. coisas também que o medo traz. Ele traz, além desse ser vilão, sempre o vilão ele vai ter Compasso. os Os comparsas, comparsas né? lá. Olha só que interessante. Esses comparsas, eles vêm junto com o medo, só que eles não resolvem Nada. absolutamente nada. Pelo contrário, eles só atrapalham mais ainda. Com esses comparsas, junto com o medo, vem os pecados sexuais. Ah, eu tenho medo de ficar Meu sozinha. Deus. Ah, eu tenho medo de arrumar um namorado. Aí você começa a ir por outros caminhos. Vem a pornografia. Vem a supervalorização. A supervalorização é o medo de não ser reconhecido. Aí você começa a ser supervalorizado.
Vem um controle. Gente, isso é forte. Quando você tem Nossa. medo, você quer controlar a vida das pessoas. E isso tem muitas lideranças, né? Hoje a gente vem observando muitas lideranças que querem controlar os seus liderados pelo medo. Ah, se Medo você de não fizer isso, vai perder. acontecer isso. Se você vai, ó, Deus vai pesar a mão, ainda coloca ainda a culpa em Deus. Isso é É medo verdade. de perder Meu Deus. o seu status de líder. Então, o medo ele acaba paralisando esse líder que tem esse medo. Você pode começar a observar. O silêncio também é um comparsa do medo. Então, quando você fala, quando você não fala, tem dificuldades, até no relacionamento, né? Afetivos, nos relacionamentos de amizades. Se você tem medo de falar, também ali você vai estar paralisando a sua vida. E pode paralisar por anos. A invisibilidade, medo de ninguém te ver. Aí você pode fazer coisas horrorosas, viver uma vida que Para não é ser sua para notado. poder querer se Ser aparecer. notado. Então, gente, isso não tem como a gente perceber isso se a gente não tiver uma consciência plena, uma autoconsciência apuradíssima. As fantasias também vão te paralisar, são medos, né? Então, temos que nos levantar. Meninas e meninos, homens e mulheres. Nós temos que nos levantar e resplandecer neste tempo. E não viver no meio das trevas. Nós temos que, porque nós somos iluminados, nós somos iluminadas pela glória do Senhor. Então não tem Glória a como Deus. calar a nossa voz, aquilo que o Senhor projetou para nós. Entendeu? Então, pare, olhe, analise. O que tem te gerado medo? Quais comparsas têm passado diante de você desse vilão chamado medo, que tem te paralisado? Então, aqui, nós ficamos nesse primeiro vilão, né? E nós vamos passar para o outro vilão, que tem nos paralisado também, né? Nossa. Ah, o outro vilão que tem nos paralisado, quer falar uma coisa, Raquel? Não, tava vendo o pessoal que tá entrando. Boa noite. Galera que tá entrando aí. Outro vilão, gente, a hora vai embora, já são 8h30, Não, e 8h40. é muito conteúdo, Gente, gente. É outro muito vilão também conteúdo. que tem nos paralisado é a vergonha. Mas, Márcia, o que é isso? Vergonha? A vergonha é quando nós nos tornamos, nós nos sentimos inadequadas, inapropriadas, indignas de qualquer coisa ou daquele lugar. Olha só que vilão tremendo. Quando Adão e Eva, eles tiveram aquela situação de comer aquele fruto, a primeira coisa que veio foi a vergonha. Vergonha, Então, verdade. automaticamente, a vergonha atrapalhou a comunhão deles com Deus. Eles se esconderam. Quando Deus veio, Adão, Adão, onde que tu estás? Ele estava escondido. Olha só o que a vergonha pode fazer com a gente. Nos fazer até desconectar com o nosso Criador. Então, tem uma autora, eu amo muito, uma indicação para vocês aqui que estão acompanhando a live. A Rafaela já começou a ler o livro dela, ela fala muito sobre a questão da vergonha, a questão da vulnerabilidade. Então, ela diz assim, ó, a vergonha, ela tem uma definição para vergonha, ela diz assim, ó, a vergonha é uma emoção dolorosa de acreditar que somos imperfeitas, indignas de amor, pertencimento e vínculo. Então, Meu se você Deus. tem vergonha, ela te desconecta. Ela te faz não pertencer àquele lugar. Pode Arranca a ser sua na identidade família, alguma... original, né? Oi? Ela tira, ela tira a sua identidade. Aquilo que Deus Exatamente. projetou para você, o original ali, o plano original arranca. Deus, Caramba. no plano original, ele nos criou para viver mesmo sem vergonha. Andarmos ali na plenitude ali da intimidade com ele.
E Meu por muito Deus. tempo eu vesti essa armadura da vergonha, deixei que esse vilão me aprisionasse e eu não conseguia nem falar duas palavras nos stories. Eu era tímida, eu tinha vergonha, então eu deixei de ser aquela pessoa que Deus sonhou, de transbordar na vida de outras pessoas por conta da vergonha. Então, me deixava ali indigna, que eu não era digna, né? Na minha Meu crença de Deus. capacidade, estava assim, não, você não é capaz. Você não tem isso. Então, vinha vergonha. Às vezes eu tinha vergonha de falar, que eu não sabia falar. Então, eu não acreditava em mim. Então, foi a mesma sensação de Adão e Eva. Né? Essa vergonha que foi produzida neles ali. Então, vi a comparação. Com a vergonha é uma comparação que te diminui. Poxa vida, por que eu fiz isso? Ah, fulano de tal. Mas por que eu não sou igual a fulano de tal? Corajosa, isso. Então, a vergonha, ela vem, é uma comparação que te diminui diante de qualquer pessoa. Ninguém gosta Uau, de passar vergonha. E verdade. aí, e quando passamos a vergonha, vamos entrar dentro da casca da tartaruga e ficar ali para sempre? Vamos entrar dentro do casulo e vamos ficar ali para sempre? Ou vamos vencer a vergonha? Ah, eu errei. E aí? Tá, todo mundo erra, todo mundo dá um show, todo Sim, mundo escorrega, todo mundo cai. Principalmente nós que somos, queremos vestir uma vestimenta de religiosidade, não querem passar vergonha, não. Eu estava ouvindo um certo pai dizendo assim, o filho queria fazer cocô queria fazer cocô, mas o pai falou assim, pode fazer aí, estava dentro do carro, na cadeirinha, ele queria sair, mas estava, como que vai sair dentro do carro, né, andando? Aí o pai falou assim, pode fazer aí, na cueca mesmo, mas pai, com vergonha, mas pai. Aí o menino foi e fez. Aí sabe o que o pai falou? Isso mesmo, estou aqui para te ajudar a limpar. Então, os religiosos, eles se vestem, não, eu não posso errar, eu não posso errar, não posso fazer nada por conta da vergonha. Mas sabemos que nós temos um pai. Ei, pode fazer, eu estou aqui. Eu estou aqui. E não e negamos essa essência nossa, né? E quando nós voltamos para dentro da caixinha, nós voltamos para dentro do casulo e não fazemos aquilo que o Senhor nos chama para fazer. Então a vergonha, ela vai fazer o quê? Que nós queremos desaparecer, que nós queremos, ela vai fazer com que queremos fugir, ela vai querer que nós não estejamos naquele lugar. E muitas das vezes esse lugar que o Senhor escolheu para a gente estar, ser plantado e florescer naquele lugar. Mas por conta de um deslize, por conta de uma vergonha, eu vou retroceder e ele vai paralisar minha vida. Então você tem que ressignificar a sua vergonha e se conectar com o Criador novamente. Então a vergonha, ela faz a gente querer desaparecer, sumir e desconectar. Muitas das vezes a gente faz os filhos passarem vergonha. Né? Hoje eu costumo mais me policiar em relação à fala com a minha filha, porque quando a faço passar vergonha diante das pessoas, vai gerar desconexão, o sentimento de pertencimento dentro do meu lar. Ah, você não fez isso? Chega alguém. Ah, você não fez isso. Então eu tenho que ter empatia e saber que aquilo lhe gera vergonha nela e vai trazer desconexão. Muito a maioria, né, dos lares hoje. Se a gente for, né, ir lá na prisão, na penitenciária, e perguntar qual é a base, qual é da onde que ele veio, ele vai falar que é de um lar cristão. Infelizmente, 90% dos que estão lá são filhos de cristãos. Então, sim, hoje, para gerar conexão com as pessoas, eu não posso gerar nelas também a vergonha, porque alguém
me fez passar vergonha lá na infância. Aí eu vou sair reproduzindo isso na vida das pessoas. Então eu tenho que ter consciência disso também. Porque eu, inconscientemente, 90% das nossas ações, elas estão no automático. Eu faço as pessoas passarem vergonha, porque me fizeram lá, mas eu não faço. Isso está no automático. Então, só a consciência plena que é capaz de... Estou olhando o horário aqui. Que é capaz de Eu estou perceber olhando. que é capaz de perceber que eu estou agindo assim. Então, com a vergonha, vem os compassos também. Olha só que interessante. O isolamento, se você é uma pessoa que tem vergonha, está atrelada à sua identidade. Se você tem vergonha, eu sou vergonhosa. Você vai querer se isolar, você vai viver se comparando e você vai ficar impotente diante de qualquer coisa. Olha Uau, só que interessante. meu Deus. Então, como que você vai aproveitar o presente? Ah, eu vou me isolar da circunstância, eu não vou aproveitar o passeio, eu não vou aproveitar a minha família, eu vou me trancar no quarto, eu vou me isolar aqui nas redes sociais e não vou aproveitar, eu não vou querer estudar, eu não vou querer aproveitar o meu tempo, eu vou querer me isolar de mim mesmo, não quero fazer nada. Então, é um vilão que vai te destruir, que está te destruindo. Você vai ficar se comparando o tempo todo, por quê? Você vai ficar olhando aquela pessoa que produz, aquela pessoa que faz, aquela pessoa que tem um casamento maravilhoso, e o seu estado atual, presente, você só está na imaginação daquela pessoa e não faz nenhuma atitude para melhorar a sua vida. Então, vai estar te paralisando e você não vai estar aproveitando o seu tempo presente. O outro vilão Meu aqui, Deus. para a gente terminar, é a culpa. Gente, essa culpa aqui, Essa é forte aí. o que diferencia, o que diferencia a culpa da vergonha? Parece, né, que elas dialogam. A culpa tem o foco no comportamento, na situação. A vergonha, ela tem foco na pessoa, né, na Olha, pessoa. Então, a vergonha, ela destrói a nossa identidade. Ela destrói. Mas, Márcia, eu não percebo que eu tenho vergonha. Mas hoje eu estou começando a perceber, através agora está caindo fichas aqui. Porque alguma situação que você vivenciou te produziu vergonha, a armadura que você vai vestir é essa daí. Essas máscaras, elas vão começar a encaixar em você e vai formatar, vai modelar uma identidade. Mas saiba que não é a identidade que Deus sonhou para você. Por isso que você não é vergonhosa. Por isso que você não é culposa. Por isso que você não é, medrosa. Porque não foi isso, mas foram as circunstâncias que te modelaram. Foram esses vilões que entraram na história da sua vida, junto com esses compassos, e construíram a pessoa que você é hoje. Então, como que eu posso me livrar disso? Né? As falhas, os nossos erros, os nossos fracassos, eles fazem com que nós sintamos culpadas e envergonhadas. Isso é fato, isso acontece. Nossa, sim. aconteceu uma E muito. situação que eu fui na igreja e o meu filho começou, né? Ele tem um laudo de autista leve, e ele começou né, a cair no chão, e aquilo ali queria me envergonhar, meu Deus, eu não vou sair com meu filho assim, né? Que acontece com muitas mães. Mas aí o que aconteceu? Eu não posso encarar o meu filho, encarar uma vergonha e me esconder e me isolar e deixar de fazer as coisas que eu tenho que fazer junto com meu filho. Então, são consciências, atos de consciência. Se a gente não se aperceber disso, vai nos isolando, vai nos desconectando das pessoas. E o propósito do reino nessa terra envolve as pessoas. Sim. Então, quando nos sentimos envergonhadas, nós nos rendemos a essa situação, né? Nós, meu Deus do céu, chega o rosto fica queimando, né? Meu Deus, o que as pessoas iriam pensar de mim?
Ai, meu Deus. E pode falar, Raquel. Não, é verdade, a gente fica com a cara queimando ali de vergonha, algumas situações de deslize, só que a gente necessita ter a consciência de que somos humanos, somos seres humanos e também aprendemos com os erros, né? Sim, Se diz muito, né, que o inteligente aprende com os erros e o sábio aprende com os erros dos outros, mas porém, você aprendeu com o erro de outra pessoa. Alguém precisou errar para você aprender. Então, o erro, ele também produz conhecimento e aprendizado, né? Se você errou naquela coisa, você já sabe que você já não pode tá cair falhando. naquele Tá mesmo erro falhando. ali. Tá falhando? Voltou? Tá, voltou. É, você sabe que você não vai poder mais voltar aquilo ali, porque aí você já está mostrando que você não aprendeu nada com aquilo, né? Então, nós precisamos ter essa consciência quando Abaixou o som. erramos, Tá bom. quando erramos, é o momento também de aprendermos. E através daquele erro, do aprendizado que você produziu com aquele erro, você pode ajudar outras pessoas, né, com aquela situação. Não é porque você errou que você vai viver mergulhado aí na vergonha, na culpa, no medo. Ah, o que estão pensando de mim? Ah, a pessoa está olhando assim, assado para mim, porque foi por aquilo que eu fiz. Foi aquele negócio lá que eu deslize lá no passado, foi por aquilo. E nisso você fica agarrado aí e não consegue avançar. Esta é uma realidade de muitos hoje. Nossa, é triste. Mas esses vilões aqui tem paralisado muitos futuros, muitas pessoas, muito futuro brilhante. E Deus não quer isso para nós, não quer isso para você. Pode falar, Márcia. Para a gente encerrar aqui, então faça algo por você hoje. Quebre essa parceria da culpa, da vergonha, do medo e tome as rédeas da sua vida. Governe. Deus te chamou para governar. A culpa, gente, é um estado de consciência da nossa natureza intuitiva que ela vai nos aprisionar. Nós vamos viver presos diante da culpa. Se errou, o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi ressignifica na hora. E não fica ali se martirizando, deixando as faces ficar ruborizadas toda vez que você pensar naquela situação de culpa ou de vergonha, né? E vai e refaz de novo, porque todo mundo, porque aquela sensação, ah, meu Deus do céu, isso é só na nossa cabeça. É só na sua Verdade. cabeça que pica. Do outro lá, você começa, observa, nem passa mais. Passou um Uhum. dia, no outro já ninguém lembra mais. Mas o que acontece com a culpa? Ela fica ali um dia, 2 dias, 3 Revivendo, dias, uma semana, um ano, e você não faz mais sim. nada por conta disso. Então vamos nos atentar, porque Deus nos chamou para viver uma vida longe da condenação, porque nós mesmos passamos a nos condenar, sendo que Jesus ele nem nos condena mais, né? Nenhuma Jesus ele condenação morreu há. para, Isso mesmo. para trazer um estado de não condenação. Depois que eu passei a entender isso, eu falei, eu não vou fazer mais nada achando que eu estou fazendo as coisas errado, porque, tipo assim, para agradar as pessoas, porque se eu faço isso, se eu uso essa roupa, vai agradar todo mundo, vai desagradar alguém. Ah, se eu fizer isso, aí vai desagradar alguém. Então eu sempre vou ficar andando, se Refém, eu né? fizer, com culpa. E eu não Sim. vou. Mas Deus, ele já morreu por mim para me livrar, para te livrar desse estado de condenação. Vai e Glória não a Deus peques por mais. isso. Simplesmente assim. Vai e não peques mais. Então, os nossos erros, eles devem não nos levar para a culpa. Eles devem nos levar para o arrependimento ou o aprendizado. Com os erros, você aprende. Você ganha ou você aprende. Você ganha o arrependimento. Porque, gente, não adianta falar que ninguém erra. Eu nem falo, eu erro, eu não tô nem aí também se eu errar.
tem um que me garante. Então, não tô nem aí. Então, eu vou buscar. Ah, mas eu vou. Como que eu vou falar para as pessoas sendo que eu tô. Nossa, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer isso. Não, começa a transbordar na vida das pessoas, começa a fazer aquilo que você tem vontade. Esquece de ficar se culpando, de ficar se autocondenando, porque a sua culpa já foi paga há muito tempo atrás. Então, quando estiver diante de seus fracassos, busque soluções. Se você vê que as coisas estão pendendo para o precipício, olhe mentores, busque conhecimento nos livros, vá à palavra do Senhor, busque a sabedoria do alto, que ele está aí. Então, substitua o medo pela esperança. Que Amém. nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, não, como se diz, não se deixe vencer. Márcia, Eles travou. são altamente destrutíveis. Tem pessoas que não fazem nada mais porque foram derrotadas pela vergonha, pela culpa e pelo medo, né? Então foi aí, pessoal, já 2 minutinhos. Comenta aí o Nossa, que vocês acharam da aula. Félix, meu aluno, Deus abençoe. Escreve aí nos Maria comentários o que você José, achou que da entrou aula. agora. Saiba a Zezé, né, Zezé? E sabemos que Deus nos chamou para ser usadas mesmo. Né? A nossa identidade original foi roubada, gente. A função do nosso inimigo é roubar, matar e destruir. Então, esses vilões estão a serviço dele para roubar o tempo nosso com Deus. O tempo de sermos produtivas nesse tempo para fazer algo para ele. Então, quando eu Meu deixo Deus. de estudar, quando eu deixo de trabalhar, quando eu deixo de ler um livro, quando eu deixo de ler a Bíblia, quando eu deixo de fazer um curso, por conta de sabotadores, por conta de comparsas desses vilões, eu não vou querer fazer mais nada. Teve uma vez que eu Meu ouvi Deus. uma voz externa, que me dizia assim, ó, quem é a Master para fazer assim, 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 ela está fazendo isso, isso. E se eu fosse olhar essa voz, eu estava lá atrás até hoje, paralisada, do medo, da vergonha, da culpa. Mas não, Verdade. é o que está em mim, eu vou continuar fazendo, eu não posso modelar a minha identidade, moldar a minha identidade de acordo com o que falam sobre mim. Eu não posso. Então é você mesmo, é decidir, escolher fazer aquilo que tem que ser feito, tá? Eu vi, Raquel quer falar alguma coisa? Deus abençoe, eu beijo no ouvi coração de vocês. uma fala, foi ontem, né? Tá Uma tão fala baixinho que seu dizia áudio? assim, eu acho que é a internet que tá meio bichada. Tá ouvindo agora? Oi, tá travando. Ouvi uma fala que dizia assim, você está no mundo vivendo ou existindo? Né? Eu lembro que Rafaela falou que o avô dela falava assim, você está só fazendo peso no mundo? Está fazendo alguma diferença? Então, esses vilões aqui estão te impedindo de fazer algo, de produzir, de ser alguém que vai fazer diferença na vida de outro alguém. Não fique só existindo na Terra, mas viva e viva com plenitude. Porque o medo, a vergonha, a culpa só vem para te paralisar, só serve para isso, para mais nada. Então não acredite nessas vozezinhas aqui na sua mente, falar que você não é isso, você não pode, você não consegue. Isso não é para você. Você não nasceu para isso. Joga isso para lá, meu filho. Não é isso que Deus quer para você, não. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, o medo, a vergonha e a culpa não estão nesse pacote do Senhor, não. Quando vier, você já sabe, não provém de Deus. Não é esse o projeto que Ele tem para você e para mim. Márcia, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma aula, meu Deus do céu, eu ficava assim, ó.
Mas foi uma aula maravilhosa. Agradecer a todos que participaram dessa aula. Obrigada. Carol que entrou aí, Flávia. Boa noite. Vai ficar gravada, tá? Depois, se quiserem lá revisar, enviar para aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem que foi ministrada hoje. Foi maravilhosa essa aula de hoje, gente. Obrigada, Márcia. Boa noite a todos. E quiser falar mais alguma coisa, Márcia, se despedir da galera. Gente, até a próxima aula. Deus abençoe vocês. A Gilceia, beijos, Gilceia. Boa Gente, tchau, tchau, noite. hein? Amo vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Daqui a 15 dias estamos aqui de volta. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.